Magistério, Livro 1, O Desafio de Ferro, de Holly Black e Cassandra Clare. Capítulo 13. Cal acordou no dia seguinte com medo de que Mestre Rufus dissesse alguma coisa sobre os papéis espalhados, o modelo quebrado e o envelope desaparecido da sua sala. E com mais medo ainda de que falasse sobre o elemental desaparecido. Ele se arrastou até o refeitório, mas, ao chegar, entreouviu uma discussão acalorada entre Mestre Rufus e Mestra Milagros. "Pela última vez, Rufus", dizia ela em um tom muito ofendido. "Eu não estou com seu lagarto!" Cal não sabia se sentia culpado ou se ria. Depois do café da manhã, Rufus os levou até o rio, onde os instruiu a praticar. Pegar a água, atirá-la no ar e apanhá-la sem se molhar. Logo Cal, Tamara e Aaron estavam sem fôlego, rindo e ensopados. Quando o dia terminou, Cal se sentia exausto, tanto que o que tinha acontecido na véspera parecia distante e irreal. Ele voltou para o quarto, querendo pensar e tentar entender a carta do pai e a pulseira, mas se distraiu com o fato de Warren ter comido um de seus cadarços, sugando-o como se fosse espaguete. "Lagarto burro", murmurou, escondendo a braçadeira que ele havia usado no desafio do dragonete e a carta amassada do pai na última gaveta de sua mesa, e fechando-a com um empurrão para que o elemental não as comesse também. Warren não disse nada. Seus olhos tinham adquirido uma cor acinzentada. Cal suspeitou que o cadarço não estivesse lhe fazendo bem. A maior distração a tentar entender o que seu pai tinha querido dizer acabou sendo, para surpresa de Cal, as aulas. Não havia mais sala de areia e tédio. Em seu lugar, uma lista de novos exercícios que fizeram as semanas seguintes passarem rapidamente. O treinamento ainda era duro e frustrante, mas à medida que Mestre Rufus revelava mais sobre o mundo da magia, Cal se via cada vez mais fascinado. Mestre Rufus ensinou-os a sentir a sua afinidade com os elementos e a entender melhor o significado por trás do que ele chamava de poema, o qual, junto do restante dos 5 princípios da magia, Cal podia agora recitar dormindo. O fogo quer queimar, a água quer correr, o ar quer levitar, a terra quer unir, o caos quer devorar. Eles aprenderam a acender pequenas chamas e a fazê-las dançarem nas palmas das mãos. Aprenderam a criar ondas nas piscinas da caverna e a chamar os peixes claros, embora não a operar os barcos, o que continuava a irritar Cal sem fim. Eles até começaram a aprender a atividade preferida de Cal: levitar. "Foco e treino", disse Mestre Rufus, levando-os a uma sala coberta com colchonetes estofados com musgo e folhas de pinheiro colhidas nas proximidades do magistério. "Não existem atalhos, magos. Apenas foco e treino. Então comecem." Eles se revezaram, tentando puxar a energia do ar ao redor e usá-la para impulsioná-los para cima a partir da sola dos pés. Era muito mais difícil se equilibrar do que Cal tinha imaginado. Diversas vezes eles caíram rindo nos colchonetes, um por cima do outro. Aaron terminou com uma das tranças de Tamara na boca, e Cal com o pé da menina no pescoço. Finalmente, quase no fim da aula, Cal conseguiu pairar no ar, 30 centímetros acima do chão, sem oscilar. Não havia gravidade puxando sua perna, nada que pudesse impedi-lo de se elevar de lado pelo ar, exceto sua falta de prática. Sonhos do dia em que poderia voar pelos corredores do Magisterium, muito mais rápido do que algum dia poderia correr, explodiram em sua mente. Seria como fazer manobras no skate, só que melhor, mais rápido, mais alto e com acrobacias ainda mais loucas. Então Tamara lhe fez uma careta, e ele perdeu a concentração, caindo pesadamente sobre o colchonete. Ficou deitado ali por um segundo, só respirando. Durante aqueles momentos em que pairava no ar, sua perna não doera nem um pouco. Nem Tamara, nem Aaron tinham conseguido levitar antes do fim da aula, mas Mestre Rufus aparentava estar se divertindo com a falta de progresso dos pupilos.
Diversas vezes ele afirmou que era a coisa mais engraçada que via em muito tempo. Mestre Rufus garantiu aos três que, até o fim do ano, eles seriam capazes de invocar uma explosão de cada elemento, caminhar através do fogo e respirar debaixo da água. Em seu ano de prata, eles seriam capazes de convocar os poderes menos evidentes dos elementos, transformar ar em ilusões, fogo em profecias, terra em ligação e água em cura. A ideia de ser capaz de fazer essas coisas empolgava Cal, mas, sempre que pensava no fim do ano, ele se lembrava das palavras do pai na carta para Rufus. Você precisa interditar a magia de Kellon antes do fim do ano. Magia da Terra. Se ele chegasse ao ano de prata, talvez aprendesse o que ligar coisas acarretava. Em uma das palestras de sexta-feira, Mestre Lemuel falou mais sobre contrapesos, advertindo que, se eles usassem suas forças além do normal e sentissem que estavam sendo atraídos por um elemento, deviam recorrer ao oposto deste, assim como tinham recorrido à terra quando lutavam contra um elemental do ar. Cal perguntou como eles poderiam recorrer à alma, uma vez que ela era o contrapeso do caos. Mestre Lemuel respondeu bruscamente que, se Cal estivesse combatendo o mago do caos, não importaria a que ele recorresse, porque iria morrer de qualquer forma. Drill dirigiu-lhe um olhar compreensivo. Tudo bem, disse ele baixinho. Pare com isso, Andrew, disse Mestre Lemuel com voz gélida. Sabe, houve um tempo em que os aprendizes que não demonstravam respeito por seus mestres eram açoitados. Lemuel, disse Mestra Milagros com ansiedade, percebendo os olhares horrorizados no rosto dos seus alunos. Eu não acho... Infelizmente isso foi há séculos atrás, disse Mestre Lemuel. Mas posso lhe assegurar, Andrew, que se continuar a cochichar pelas minhas costas, vai se arrepender de ter ingressado no Magisterium. Seus lábios finos se curvaram em um sorriso. Agora venha até aqui e demonstre como você recorre à água quando está usando fogo. Gwenda, poderia ajudá-lo com um contrapeso, por favor? Gwenda caminhou até a frente, depois de hesitar. Drill foi até ela, arrastando os pés, os ombros caídos. Ele aguentou firme 20 minutos de provocações impiedosas de Lemuel, quando não conseguiu extinguir a chama em sua mão, embora Gwenda estivesse segurando uma tigela de água para ele, com tanto entusiasmo e esperança que parte derramou nos tênis do menino. Vamos, Drill, sussurrava ela até que, a certa altura, Mestre Lemuel mandou que se calasse. Isso fez com que Cal apreciasse mais Mestre Rufus, até mesmo quando ele deu uma palestra sobre os deveres dos magos, a maioria dos quais parecia realmente óbvia, como manter a magia em segredo, não usar magia para ganhos pessoais ou fins maléficos e compartilhar todo o conhecimento colhido no estudo da magia com o restante da comunidade dos magos. Aparentemente, os magos que chegavam a mestres no estudo dos elementos eram obrigados a aceitar aprendizes como parte de compartilhar todo o conhecimento. O que significava que havia diferentes mestres no magistério em épocas diferentes, embora aqueles que encontravam sua vocação como professores ficassem ali em caráter permanente. Ser forçado a aceitar aprendizes explicava muita coisa sobre Mestre Lemuel. Cal estava mais interessado na segunda palestra de Mestre Rock Maple sobre os elementais. Em sua maioria, como ele descobriu, não eram criaturas dotadas de consciência. Alguns mantinham a mesma forma durante séculos, enquanto outros se alimentavam de magia para se tornar maiores e perigosos. Sabia-se até que alguns poucos haviam absorvido magos. Depois de escutar isso, pensar em Warren fez Cal tremer. O que exatamente ele soltara no Magisterium? O que exatamente estava dormindo acima de sua cama e comendo seus cadarços? Cal também aprendeu mais sobre a Terceira Guerra dos Magos, mas nada disso o ajudou a entender por que o pai queria que sua magia fosse interditada. Tamara ria mais à medida que o tempo passava, muitas vezes com expressão de culpa, ao passo que, estranhamente, Aaron se tornava mais sério quando os três se adaptavam cada vez mais ao magistério. Cal se deu conta de que havia aprendido a andar pelas cavernas, e de que não tinha mais medo de se perder a caminho da biblioteca, das salas de aula ou até da galeria. Nem achava mais esquisito comer cogumelos e pilhas de líquens que tinham um gosto delicioso de frango assado, espaguete ou macarrão chinês.
Ele e Jasper ainda mantinham distância, mas Célia continuou a ser sua amiga, agindo como se nada de estranho houvesse acontecido naquela noite. Cal começou a temer o fim do ano, quando seu pai ia querer que ele voltasse para casa em definitivo. Pela primeira vez na vida, tinha amigos de verdade, amigos que não achavam que ele era esquisito demais ou problemático por causa da perna. E ele tinha magia, não queria abrir mão de nada disso, apesar de ter prometido. Era difícil acompanhar a passagem das estações no subterrâneo. Às vezes, Mestre Rufus e os outros mestres os levavam ao exterior para fazer vários exercícios com a terra. Era sempre legal ver no que os outros alunos se aperfeiçoavam. Quando Rufus lhe mostrou como misturar a magia elemental para fazer as plantas crescerem, Kai Hale fez uma única muda brotar e crescer tanto que, no dia seguinte, Mestre Rockmaple teve de sair com um machado e cortá-la. Célia conseguiu convocar animais do subterrâneo, embora, para a decepção de Cal, nenhuma toupeira. E Tamara parecia incrível no uso do magnetismo da Terra para encontrar caminhos quando todos se perdiam. Quando o mundo lá fora começou a pegar fogo com as cores do outono, as cavernas ficaram mais frias. Grandes tigelas metálicas cheias de pedras quentes ladeavam os corredores, aquecendo o ar. E havia sempre um fogo aceso na galeria quando eles assistiam a filmes ali. O frio não incomodava Cal. Era como se, de alguma forma, ele estivesse aumentando sua resistência. Tinha certeza de que crescera pelo menos 2 centímetros, e conseguia caminhar distâncias maiores, apesar da perna. Provavelmente porque Mestre Rufus gostava de levá-los para caminhar pelas cavernas ou escalar entre as grandes rochas na superfície. Às vezes, à noite, Cal tirava a pulseira da mesinha de cabeceira e lia as 2 cartas do pai. Queria poder contar a ele sobre as coisas que andava fazendo, mas nunca o fez. O inverno já ia adiantado quando Mestre Rufus anunciou que estava na hora de eles começarem a explorar as cavernas sozinhos, sem sua ajuda. Ele já lhes mostrara como encontrar o caminho entre as grutas mais profundas, usando a magia da terra para acender pedras e marcar o caminho de volta. "O senhor quer que a gente se perca de propósito?" perguntou Cal. "Mais ou menos isso", respondeu Rufus. "O ideal é que vocês sigam minhas instruções, encontrem a sala designada e voltem sem se perder. Mas essa parte depende de vocês." Tamara bateu palmas e deu um sorriso levemente diabólico. "Parece divertido." "Juntos", disse-lhe Mestre Rufus. "Nada de sair correndo e deixar aqueles 2 tropeçando por lá no escuro." O sorriso dela se apagou um pouco. "Ah, ok. Podíamos fazer uma aposta", sugeriu Cal, pensando em Warren. Se pudesse usar alguns dos atalhos que o lagarto lhe mostrara, poderia encontrar o caminho mais depressa, ver quem chega primeiro. "Vocês ouviram o que eu disse?" perguntou o Mestre Rufus. "Eu falei juntos", completou Aaron. "Vou cuidar para ficarmos juntos." "Faça isso", disse Mestre Rufus. "Agora, eis sua tarefa. Nas profundezas do 2º nível das cavernas, há um lugar chamado Poço das Borboletas. Ele é alimentado por uma fonte que está na superfície. A água ali é pesada, cheia de minerais que a tornam excelente para forjar armas, como a faca em seu cinto." Ele fez um gesto indicando Miri, o que levou Cal a tocar seu cabo, constrangido. "Essa lâmina foi forjada aqui, no Magisterium, com a água do Poço das Borboletas. Quero que vocês 3 encontrem o lugar, peguem um pouco de água e voltem para me encontrar aqui." "Vamos levar um balde?" perguntou Cal. "Acho que você sabe a resposta para essa pergunta, Kellum." Rufus tirou um pergaminho enrolado de seu uniforme e o entregou a Aaron. "Aqui está o seu mapa. Sigam-no com precisão para chegar ao Poço das Borboletas, mas lembrem-se de acender algumas pedras para marcar o caminho. Não se pode sempre contar com um mapa para trazê-los de volta." Mestre Rufus se acomodou em uma grande pedra, que suavemente modificou sua forma até se tornar uma poltrona. "Vocês vão se revezar carregando a água. Se a derramarem, simplesmente vão ter de voltar para buscar mais." Os 3 aprendizes se entreolharam. "Quando começamos?" perguntou Aaron.
Mestre Rufus tirou um livro pesado do bolso e começou a ler. Imediatamente. Aaron abriu o papel sobre uma pedra diante de si, franzindo a testa, e depois olhou para Mestre Rufus. Ok, disse ele rapidamente. Vamos descer e seguir para leste. Cal se aproximou, olhando o mapa por cima do ombro de Aaron. Passando pela biblioteca parece ser o caminho mais rápido. Tamara virou o mapa com um sorriso irônico. Agora o norte está realmente apontando para o norte. Isso deve ajudar. A biblioteca ainda é o caminho certo, disse Cal. Então, não ajudou tanto assim. Aaron revirou os olhos e ficou de pé, dobrando o mapa. Vamos embora, antes que vocês dois peguem bússolas e comecem a medir as distâncias com um barbante. Eles partiram, primeiro atravessando as partes conhecidas da caverna. Passaram por dentro da biblioteca, descendo por suas espirais, como se estivessem navegando o interior da concha de um náutilo. O ponto mais profundo levava aos níveis inferiores das cavernas. O ar ficou mais pesado e frio, e o cheiro de minerais pairava denso no ar. Cal sentiu a mudança de imediato. A passagem em que eles se achavam era apertada e estreita, o teto baixo. Aaron, o mais alto dos três, quase precisou se curvar para prosseguir. Finalmente, a passagem se abriu para uma caverna maior. Tamara tocou uma das paredes, acendendo um cristal e iluminando as raízes. Elas pendiam em cipós assustadores e quase tocavam a superfície do riacho cor de laranja berrante que fumegava com odor de enxofre, enchendo a sala com cheiro de queimado. Cogumelos enormes cresciam ao longo das margens, listrados em tons de verde, turquesa e púrpura anormalmente vivos. O que será que acontece se a gente comer um? Pensou Cal, em voz alta, enquanto abria um caminho com cuidado entre as plantas. Eu não tentaria descobrir, respondeu Aaron, erguendo a mão. Na semana anterior, ele aprendera sozinho a fazer uma bola de fogo azul brilhante e estava muito empolgado com isso. Agora ficava o tempo todo fazendo bolas de fogo brilhantes, mesmo quando não precisavam de luz nem coisa parecida. Ele segurou o fogo no alto, com uma das mãos, e o mapa com a outra. Por ali, disse, indicando a passagem que virava para a esquerda. Pela Sala das Raízes. As salas têm nome? Estranhou Tamara, pisando cuidadosamente entre os cogumelos. Não, eu é que estou chamando assim. Quero dizer, não vamos esquecer se elas tiveram nome, certo? Tamara franziu as sobrancelhas, ponderando. Acho que sim. Melhor que Poço das Borboletas, disse Cal. Afinal, que tipo de nome é esse para um lago que é bom para fazer armas? Deveria se chamar Lago Matador, ou Tanque dos Esfaqueados, ou Poça Assassina. É, disse Tamara secamente. E nós podemos começar a chamar você de Mestre Óbvio. A câmara seguinte tinha estalactites grossas, brancas como gigantescos dentes de tubarão, agrupadas como se realmente estivessem presas à mandíbula de algum monstro enterrado ali havia muito tempo. Depois de passarem sob essas projeções assustadoramente afiadas, Cal, Aaron e Tamara atravessaram uma abertura estreita e circular. Ali, a rocha era pontilhada de formações cavernosas que pareciam ter sido roídas na pedra, como se estivessem em uma espécie de cupinzeiro gigante. Cal se concentrou, e um cristal do outro lado da sala começou a brilhar, para que eles não esquecessem que tinham vindo por esse caminho. Este lugar está no mapa? Perguntou ele. Aaron semicerrou os olhos. Está. Na verdade, estamos quase chegando. Só falta uma sala para o sul. Ele desapareceu por um arco escuro, reaparecendo um momento depois, corado com a sensação de triunfo. Encontrei! Tamara e Cal se juntaram a ele. Por um momento, ficaram em silêncio. Mesmo depois de ver tantos tipos de câmaras subterrâneas espetaculares, entre as quais a biblioteca e a galeria, Cal sabia que estava diante de algo muito especial. De uma abertura no alto da parede, uma torrente de água jorrava, derramando-se em uma imensa piscina com um brilho azul, como se acesa por dentro. As paredes eram cobertas por líquen verde vivo,
e o contraste entre o verde e o azul dava a Cal a sensação de estar dentro de uma imensa bola de gude. O ar cheirava a um condimento desconhecido e tentador. Disse Aaron depois de alguns minutos. É meio esquisito que este lugar se chame Poço das Borboletas. Tamara foi até a borda. Acho que é porque a água é da cor de borboletas. Sim, que se chamam justamente borboletas azuis. Completou Cal. Seu pai sempre fora um entusiasta das borboletas. Ele tinha uma coleção inteira delas, presa sob um vidro em cima da mesa. Tamara estendeu a mão. A piscina estremeceu, e uma esfera de água se elevou. Mesmo enquanto se deslocava e ondulava pela superfície, ela mantinha a forma. Aí está, disse Tamara, um pouco sem fôlego. Excelente, disse Aaron. Quanto tempo você acha que consegue sustentá-la? Não sei. Ela jogou para trás uma trança preta e espessa, tentando não deixar nenhum fio em seu rosto. Aviso quando a minha concentração começar a ceder. Aaron assentiu, alisando o mapa contra uma das paredes úmidas. Agora só precisamos encontrar o caminho. Nesse instante, o mapa em suas mãos pegou fogo. Aaron gritou e tirou os dedos das páginas escurecidas, faiscando pelo ar e caindo no chão em uma chuva de cinzas. Tamara gritou, perdendo o foco. A água que ela mantinha suspensa se esparramou sobre seu uniforme e virou uma poça aos seus pés. Os três se olharam com olhos arregalados. Cal endireitou os ombros. Acho que foi isso que Mestre Rufus quis dizer, observou ele. Vamos ter de seguir nossas pedras acesas, marcas ou o que for para voltarmos. O mapa só serviu para chegarmos aqui. Deve ser fácil, disse Tamara. Quero dizer, eu só acendi uma pedra, mas vocês acenderam outras, certo? Eu acendi uma também, disse Cal, olhando, esperançoso, na direção de Aaron. Aaron não retornou o olhar. Tamara franziu a testa. Ai, tudo bem. Vamos encontrar o caminho de volta. Vocês levam a água. Dando de ombros, Cal foi até o lago e concentrou-se em formar uma bola. Invocou o ar ao redor para movimentar a água e sentiu o empurra e puxa dos elementos dentro de si. Ele não era tão bom quanto Tamara, mas conseguiu. Sua bola pingou só um pouco enquanto pairava no ar. Aaron franziu a testa e apontou. Entramos por ali. Por aquele caminho. Eu acho. Tamara seguiu Aaron e Cal foi atrás, a bola de água girando acima de sua cabeça como se ele tivesse uma nuvem de tempestade particular. A sala seguinte era familiar. O riacho subterrâneo, os cogumelos coloridos. Cal andava entre eles com cautela, com medo de que a qualquer momento sua bola de água despencasse diretamente em sua cabeça. Vejam, disse Tamara. Tem pedras acesas ali. Acho que aquilo é só bioluminescência, disse Aaron, a preocupação transparecendo em sua voz. Ele deu uma pancadinha nas pedras e virou-se para Tamara dando de ombros. Não sei. Bom, eu sei. Vamos por aqui. Ela saiu andando com passos determinados. Cal a seguiu, esquerda, direita, esquerda, por uma caverna cheia de imensas estalactites em forma de folhas. Não derrube a água. Viraram uma esquina percorrendo uma abertura entre as rochas. Mantenha o foco, Cal. Havia pedras afiadas por toda parte, e Cal quase deu de cara com uma parede, porque Tamara e Aaron pararam abruptamente. Estavam discutindo. Eu disse a você que era só líquen brilhando, protestou Aaron, evidentemente frustrado. Encontravam-se em uma grande câmara, no centro da qual havia uma cisterna de pedra borbulhando suavemente. Agora estamos perdidos. Bem, se você tivesse se lembrado de acender as pedras enquanto a gente andava... Eu estava lendo o mapa, disse Aaron, exasperado. De certo modo, pensou Cal. Era até legal saber que Aaron podia ficar irritado e ser pouco razoável. Então, Aaron e Tamara olharam furiosamente para Cal, que quase derrubou o globo giratório que vinha equilibrando. Aaron teve de estender a mão para estabilizar a água. O globo pairou no ar entre eles, soltando gotinhas. O que foi? Disse Cal.
Bem, você tem alguma ideia de onde estamos? Perguntou Tamara. Não, admitiu Cal, olhando as paredes lisas ao redor. Mas tem de existir um jeito de encontrar o caminho de volta. Mestre Rufus não mandaria a gente aqui para nos perder e morrermos. Isso é muito otimista vindo de você, disse Tamara. Engraçado. Cal fez uma careta, para mostrar a ela exatamente o quanto a situação não era engraçada. Parem com isso, vocês dois, disse Aaron. Discutir não vai levar a gente a lugar algum. Bem, seguir você vai nos levar a algum lugar, disse Cal. E esse algum lugar é tão longe quanto se pode chegar de onde precisamos estar. Aaron balançou a cabeça, decepcionado. Por que você tem de ser tão idiota? Perguntou ele a Cal. Porque você nunca é. Respondeu Cal com firmeza. Tenho de ser idiota por nós dois. Tamara suspirou. Um instante depois, riu. Podemos admitir que somos todos responsáveis. Todos nós erramos. Aaron parecia não querer admitir isso, mas finalmente assentiu. Eu esqueci que não era permitido usar o mapa no caminho de volta. Sim, disse Cal. Eu também. Desculpem. Você é boa em encontrar caminhos, não é, Tamara? E aquela história de usar o metal da terra? Posso tentar, admitiu Tamara, a voz um pouco desanimada. Mas isso só vai me dizer para que lado fica o norte, e não como essas passagens se cruzam. Mas em algum momento temos de chegar a um ponto conhecido, certo? Era assustador pensar em vagar pelos túneis, pensar nos poços de escuridão onde eles poderiam cair, nas piscinas de lama que sugavam e no estranho vapor sufocante que subia delas. Mas Cal não tinha um plano melhor. Ok, disse ele, e recomeçaram a andar. Era exatamente sobre isso que o pai de Cal o tinha alertado. Sabe do que sinto saudade? Perguntou Aaron, enquanto andavam, tomando cuidado ao passar por depósitos minerais que pareciam tapeçarias esfarrapadas. Pode parecer ridículo, mas estou com saudade de comer fast food. Tipo o hambúrguer mais gorduroso possível e um monte de batata frita. Até do cheiro sinto falta. Sinto saudade de deitar na grama do quintal, disse Cal. E dos videogames. Definitivamente sinto falta dos videogames. Eu tenho saudade de navegar à toa na internet, comentou Tamara, para a surpresa de Cal. Não faça essa cara. Eu morava num lugar igual às cidades em que vocês foram criados. Aaron riu. Não igual à minha. Quero dizer, continuou ela, assumindo o controle do globo de água giratório azul. Cresci em uma cidade cheia de pessoas que não eram magos. Tinha uma livraria onde os poucos magos se encontravam ou deixavam recados uns para os outros, mas, além disso, era normal. Só estou surpreso de seus pais deixarem você entrar na internet, disse Cal. Era uma forma tão comum e simples de passar o tempo. Quando Cal pensava na garota fora do magistério, se divertindo, ele a imaginava montando um cavalo de polo, embora ele não soubesse exatamente em que um cavalo de polo era diferente de um cavalo comum. Tamara sorriu para ele. Bem, eles não deixavam exatamente. Cal queria saber mais sobre o assunto, mas, quando abriu a boca para perguntar, prendeu a respiração ao ver a impressionante câmara que acabava de surgir à sua frente.